Olá meninos e meninas, eu sou Isabel, vamos falar de pronomes, vamos começar com pronomes retos, né? Pronomes tem uma porção deles, tem uma porção de especificidades, então vamos começar pelos retos, que são os pronomes pessoais retos, que são os mais tranquilinhos deles todos, né? Então vamos lá. Bom, pronome pessoal reto é aquele que substitui o substantivo nas funções sintáticas de sujeito e de predicativo do sujeito. Então, como esses pronomes retos têm funções muito definidas, então não tem muito para onde correr. Os pronomes oblíquos não. O pronome oblíquo pode ocupar a função de objeto, mas pode ocupar a junta adverbial, complemento nominal, eles podem ter outras funções, sobretudo as de objeto. Mas pronome reto não. Então, o pronome reto é muito simples, tá? Então, os pronomes que substituem os substantivos, tá? Nas funções de sujeito e de predicativo de sujeito ou do predicativo do sujeito, são esses pronomes que a gente chama retos, tá? Pronomes pessoais do caso reto, como diz a gramática. Então, olha só, eu sou a professora de português. Ora, quando a gente tem predicativo do sujeito, o que é o predicativo do sujeito? É um termo adjetivo, ele é um adjetivo que qualifica o sujeito. Ora, olha o nome dele, predicativo do sujeito. Lembra quando a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma porção de predicativos? É claro que é uma voz antiga, né? A avó de vocês já devia dizer isso. Aquela pessoa tem uma porção de predicativos, tem uma porção de qualidades. Então, predicativo quer dizer exatamente isso, qualidades. E é uma qualidade que está no predicado, não tem como errar isso. Predicativo é o adjetivo no predicado, predicativo, pronto, acabou a história. Tá? Então, o predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito que está no predicado. Então, se eu digo, eu sou a professora de português, e esse termo aqui, professora de português, se refere a esse termo aqui, com a ideia de qualificar, né? Então, ele é um predicativo do sujeito. Se esse termo é um predicativo, o verbo ser nessa condição só pode ser verbo de ligação. E aí, gente, essa estrutura é igual o resto da vida, já decora é agora, tá? Sempre que a gente tiver o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, nessa condição de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ao termo que qualifica o sujeito, ele vai ser chamado de verbo de ligação. Então, já coloquei aqui, ó, verbo de ligação, VL. Ele está fazendo a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Ora, esse eu, então, está substituindo o sujeito. Eu poderia dizer, Isabel é a professora de português. Como Isabel é um substantivo próprio, quando eu substituo o eu ou ela por esse nome, Isabel, eu estou usando uma função pronominal. É uma palavra que substitui o substantivo, é o pronome. Só o pronome tem a propriedade de substituir o substantivo, tá? Então, esse eu está no lugar que seria de um substantivo, é um pronome. Como ele é um pronome que substitui pessoa, ele é um pronome pessoal. Como essa pessoa ocuparia o lugar de sujeito, então ele é um pronome pessoal reto. Tá legal? Então, esse eu aqui é um pronome pessoal reto, ocupa a função de sujeito, tá? Mas eu poderia fazer a frase de maneira invertida. Eu poderia colocar a professora de português como sujeito. Eu poderia dizer, a professora de português sou eu. E aí o eu estaria no lugar do predicativo do sujeito, tá? Então, a professora de português aqui é o sujeito, o predicativo vai se referir ao sujeito, né? Esse verbo ser, como a gente já disse, continua sendo o verbo de ligação, sempre que tiver o sujeito e a qualidade do sujeito, a especificidade do sujeito, a característica do sujeito, o verbo ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, são verbos de ligação, tá? Aí vocês vão me dizer assim, mas como é que eu sei que esse eu não é o sujeito que está colocado lá no final da oração? Porque a gente não pode fazer isso. Ó, Maria comprou um vestido. Eu não posso dizer um vestido Maria comprou? Então, se eu posso reorganizar os termos dentro da oração,
Como é que eu sei que aquele eu não é o sujeito? Por uma questão simples. Quando a gente tiver verbo de ligação, os termos, os dois termos se equivalerem, porque eu tenho aqui substantivo e pronome, que são termos que se equivalem, porque o pronome pode substituir o substantivo, né? Então, nesse caso em que os termos são equivalentes, o sujeito é o primeiro, sempre, tá? A ordem da oração é sujeito, verbo e complemento. Então, se o eu é a mesma coisa que a professora de português, um termo substantivo e um termo pronominal, o que vier primeiro é o sujeito. Então, aqui, o eu é o sujeito, aqui, o sujeito é a professora de português. A professora de português aqui é o predicativo, o eu aqui é o predicativo. Então, reparem que eu jamais poderei dizer a professora de português sou mim. Não pode. A professora de português sou-me. Não pode, eu não posso usar um pronome oblíquo aí. Eu tenho que usar um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, no plural. Então, os pronomes retos ocupam a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Tá legal? Um exemplo, uma observação que eu faço aqui, ó, que coisa eu acho bastante importante, né? Ele referiu-se a ela. Ó, repare que o verbo referir aqui não é mais verbo de ligação, né? É um verbo de ação e é um verbo transitivo. Quem se refere a alguém, tá? É um verbo transitivo. Então, embora a forma seja igual, porque na terceira pessoa, o ele e o ela podem ser pronomes retos, podem ser pronomes oblíquos, com essa forma ele e ela. Como é que eu vou diferenciar, então, o ele e ela, eles, elas, que são pronomes retos, e o ele, ela, eles, elas, que são pronomes oblíquos? Pela função sintática. Ó, ele referiu-se a ela. Qual é o pronome reto? Ele, que é o sujeito, tá? Então, o ele aqui, que é o sujeito, é o pronome reto. Ele referiu-se a ela. Ela é um objeto indireto. Reparem que vem com preposição, né? O ele e o ela são usados como objetos com indiretos, tá? Eles precisam vir preposicionados. Dele, dela, a ele, a ela, com ele, com ela, tá? Tem que ter preposição. E aí, o pronome é oblíquo, tá? Então, o ele, o ela, eles e elas, na função de sujeito, pronome pessoal do caso reto. Ele, ela, eles e elas, na função de objeto, pronomes oblíquos. Tá bom? Então, até a próxima aula.